Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com o professor Davi Nemer. Gente, o Davi é professor assistente de estudos de mídia, ou midiáticos na Universidade de Virgínia. A pesquisa dele foca em antropologia da tecnologia, ciência e tecnologia, informação, desenvolvimento, questões de computação, e ele faz etnografias, e ele já fez trabalho de campo em Cuba, no México, em favelas em Vitória, no Brasil, e em regiões aqui do Kentucky, aqui nos Estados Unidos. Ele é autor agora do livro mais novo dele, chama Tecnologia do Oprimido, e ele também é autor da Favela Digital, que é outro livro de 2013, mas esse novo, Tecnologia do Oprimido, que eu li em inglês, Technology of the Oppressed, gente, é uma leitura obrigatória. Eu adorei como ele fala sobre que o acesso à tecnologia não é só o que a gente tem que pensar, A gente tem que pensar em quem são as pessoas que estão tomando as decisões no campo da tecnologia. Não vou contar para vocês tudo, vocês têm que escutar essa conversa. A gente falou sobre cultura nos Estados Unidos, no Brasil, tecnologia nos Estados Unidos, no Brasil, política, viver aqui nos Estados Unidos. Então, escutem esse post de informação que é o professor Davi Nemer. Tá legal? Obrigada, pessoal! Mas que prazer enorme, Davi, ter você aqui de novo. Gente, eu estava pedindo desculpa porque eu tô nessa resenha de falar com ele faz meses. Mas você me perdoa, né? Claro, Gabi, é um prazer enorme estar falando aqui com você. Acompanho o seu podcast, então é uma honra estar aqui conversando com você. Ai, que legal. E você tá falando da onde hoje? Você tá aqui perto de mim, eu imagino? Hoje mesmo eu estou em Charlottesville, Ah, aqui na tá. Universidade da Virgínia, mas estou voltando amanhã para Cambridge. Tá. E aí você fica até quando? Fico até julho, aí acaba meu sabático e volto aqui para Virgínia. Ai, que legal. Nossa, não, mas é um prazer imenso, de verdade. Eu sou fã, eu vejo seu Twitter, eu acho assim, ele cirúrgico. Então, gente, quem ainda não estiver seguindo, corre lá imediatamente, comecem a seguir. E eu tenho, tipo, milhares de perguntas sobre vida pessoal até coisa de trabalho, tá? Então, você que me fala para eu parar. Não, vamos lá, vamos lá. Mas então fala para as pessoas, uma das coisas que todo mundo sempre quer muito saber, e quando eu falei, que eu ia conversar com você, todo mundo é sempre muito interessado assim, poxa, a trajetória, que orgulho, ter, um brasileiro vindo, sendo professor aqui. Como foi, assim, sua trajetória? Sempre você achou que você ia acabar dando aula, fazendo pesquisa? Conta pra gente. Então, a minha trajetória, principalmente a trajetória acadêmica, ela é cheio de tropeços. Quem vê meu currículo acha que eu sempre soube dessa trajetória e sempre quis isso. Na verdade, não foi isso. E o interessante é que isso vai desde a época do vestibular, né? Eu não sabia o que eu queria. Fiz vestibular em 2002. Então, ciência da computação era uma coisa que estava bem promissora como futuro, só que eu sempre falei na minha vida toda que eu queria administração, porque a administração é essa coisa básica, eu gostava dessa questão de marketing, né, da parte da comunicação, e na hora de chegar do vestibular, eu tive que fazer a decisão. Então, eu fiz o vestibular na Federal do Espírito Santo para administração, e na época, a UF estava, eu acho que estava no Brasil inteiro, estava na maior greve da história. Então, eu não queria ficar esperando e já tinha essa ideia de que quem passasse, começaria só um ano depois. Então, fiz uma particular, a FAESA, para a ciência da computação, para ver se eu gostasse, enfim. Passei nas duas e não deu outro. Eu passei para o primeiro semestre da UFES e só fui começar em novembro. Então, durante esse tempo, eu falei, vou fazer a ciência da computação para ver se eu gosto e também posso adiantar a matéria, né, fazer cálculo e depois pagar lá na frente, enfim. E fui gostando, gostei da questão da programação. Aí veio novembro, comecei a UFES, fui levando as duas para ver, vou ver qual que eu vou gostar mais, para depois decidir. Só sei que 4 anos depois eu estava escrevendo 2 monografias, me formei nas duas e me formei ainda não sabendo
que eu queria. Mas essa questão de estudar fora sempre me interessou bastante. Eu fiz intercâmbio, quando estava no ensino médio, né, eu fiz a high school em Indiana, morei com uma família americana que praticamente se tornou uma família mesmo. Ah, então, chegando lá, eu queria fazer um mestrado fora, porque eu senti que eu não estava preparado para entrar no mercado de trabalho, porque eu não sabia o que eu queria. Eu já tinha estagiado, né, durante o período, né, tanto numa consultoria quanto numa empresa de software, e mesmo assim eu não sabia. Então, eu resolvi fazer um mestrado para definir. Não, eu quis voltar para os Estados Unidos, mas não consegui, porque o mestrado aqui é muito caro, né? Uhum. Isso pouca gente sabe e muitas pessoas me pedem, né, para fazer mestrado aqui. Eu falo, pode vir, mas o problema é que é muito caro. Então, voltar para os Estados Unidos não era uma opção. Então, eu olhei para a Europa e entrei no mestrado na Alemanha. E na Alemanha, o mestrado é de graça, né? Ele é financiado pelos impostos, parecido como o Brasil. E a Alemanha, quando se diz em tecnologia, né, é o número 2 ali, número 3, junto com o Japão. E foi. E entrei no mestrado gostando, mas foi muito tenso, porque a ciência da computação na Alemanha ela é muito puxada, ela é muito teórica, ela Hum. é muito baseada em sistemas embarcados, que é os sistemas que programam carro, foguete, né? Eles estão o tempo todo ali colaborando com a Airbus, com a Mercedes, BMW. Então, assim, foi um perrengue. Eu cheguei a reprovar em prova, tive que trocar de universidade na Alemanha, porque na Alemanha, se você reprova 2 vezes na mesma matéria, você não só sai do programa, mas como você não pode participar daquele mestrado em outra universidade, porque você já provou que você não consegue passar. Nossa! Então, eu reprovei uma vez, fiquei tenso, troquei de universidade e terminei o mestrado aos trancos e barrancos, mas terminei. Terminei bem, fiz uma tese de mestrado muito bacana, mas terminei com uma certeza de que não queria ciência da computação, ou seja, esse tempo todo não saber para chegar nessa decisão. E hoje eu falo muito para os meus alunos, assim, não saber o que você quer é tão importante quanto saber o que você quer. E ali, eu terminei não sabendo, mas eu não queria desistir dessa parte da tecnologia que sempre me interessou, desde lá do início, né. Então, no final do mestrado, eu comecei a olhar programas de doutorado, porque, novamente, eu ia terminar o mestrado numa coisa que não tinha certeza que eu queria, então a jornada acadêmica sempre me deu essa oportunidade de postergar essa decisão do que eu queria fazer na vida. Então, me sinto muito privilegiado por essa questão. Então, eu vi na Universidade de Indiana, eu sempre olhava na Universidade de Indiana, porque eu queria voltar para ficar perto da minha família americana. Hum. E vi lá e tinha um doutorado, computação, cultura e sociedade. Falei: "Nossa, é o que eu quero", porque eu podia trazer as questões das ciências sociais que eu aprendi na administração, né, que no Brasil a Hum. administração ela baseia-se muito em estudos organizacionais, que é muito bacana, né, a gente estuda Weber, Taylor, Marx, né, então isso é muito interessante. Foucault, eu li Foucault na UFES, foi muito bacana. Então eu falei: "Ah, esse é o doutorado, eu acho que é isso que eu quero". Fui, nos Estados Unidos, a maioria dos doutorados, né, ele vem acoplado com bolsa, com assistência de professor, né, para você dar aula. E entrei no doutorado e eu fui muito ousado, porque eu só apliquei para aquele doutorado. Mal sabia eu que era competitivo, né. Fui, passei. E no dia do doutorado, no primeiro dia, eu senti que era aquilo que eu queria, e foi isso. E me apaixonei pelo doutorado, tanto é que eu achei meu doutorado muito mais, vamos dizer assim, prazeroso e até mais fácil, já que eu estava gostando, do que meu mestrado, por exemplo. Hum. Gostei muito. E aqui nos Estados Unidos, né, Gabi, quando a gente acaba o doutorado, a gente já está nesse mundo acadêmico, né, então é até difícil ver além do que há na indústria para a gente. Então, é uma jornada meio que automática, né, que assim, quando está terminando o doutorado, você já começa a aplicar para vagas de professor, e vaga de professor a gente não escolhe, eles que escolhem a gente, né, Com é muito certeza. difícil de conseguir.
Meu primeiro tenure track, né, que vamos dizer assim, o professor concursado, vamos dizer assim, equivalente ao Brasil, foi na Universidade do Kentucky, fiquei lá 3 anos, e em 2019 eu vim para a Universidade da Virgínia. Hum. Então, mais ou menos esse é o resumão da minha trajetória acadêmica. O que é super legal escutar, né, é essa parte que você falou. Minha mãe sempre fala isso pra mim, que é muito, sempre desde que a gente é pequena, ela sempre falou: "É muito importante saber o que você não quer", né, e pensar nisso. Mas o que é interessante da sua trajetória é que não só você foi descobrindo o que você não queria, mas você foi costurando um nicho que é ultra relevante pra gente entender o mundo, né. Então, assim, você também foi meio que construindo assim: "Olha, o jeito que eu entendo o mundo tem a ver com essas questões sociais, culturais super importantes, mas a gente não pode ignorar o que move muito do mundo, que é essa parte da tecnologia." Exato, e foi o que me motivava, porque quando eu optei pela ciência da computação, eu sabia que tinha essa questão da tecnologia que eu gostava. Isso é uma coisa ruim do Brasil, porque não há muito curso interdisciplinar, né. Por Hum. que que não há um curso, sociedade e informação, né? Às vezes essas temáticas estão escondidas hoje, vamos dizer assim, em sistemas de informação ou até mesmo na administração, mas não é de conhecimento, né, geral. E uma coisa que me chamou muita atenção foi durante a graduação, eu sempre fui muito envolvido com iniciação científica e atividade extracurricular. Então eu sempre fui monitor, né, eu dava monitoria de cálculo 1 e 2, e eu era muito envolvido nessas questões, e eu ajudei a organizar 2 projetos de inclusão digital na época. E isso me chamou muita atenção, e o que eu me identifiquei bastante. E no mestrado, eu me distanciei dessa questão Hum. da inclusão digital, então eu sentia muita falta dessa aplicabilidade, né, do meu conhecimento, ou da computação, enfim, que eu vi a oportunidade de trazer de volta no doutorado. Então, por mais que, eu não tinha certeza que era aquilo 100%, tinham questões que me atraía, né, tanto na administração quanto na ciência da computação. Não era um tiro 100% no escuro, né, eu tinha ali uma certa certeza do meu interesse nessas áreas. E como você falou, fui costurando, fui tentando aproveitar o máximo que eu podia do que eu já tinha adquirido, para botar em prática ali no doutorado, e realmente o doutorado fez essa junção mesmo desses interesses. Uma das coisas que eu mais gosto de ler, gente, ele é autor de, são 2 livros, né, que você tem. E uma das coisas que eu mais gosto de ler é no começo dos livros, né, quando tem os reconhecimentos das pessoas que ajudaram e tal. Eu sempre, é uma das partes preferidas, e dá para ver. Uma das coisas que eu fiquei pensando também na sua trajetória é que você fez seu doutorado, né, no estado de Indiana, e aí depois você foi para o Kentucky. E aí depois você está na Virgínia, então, e agora você está visitando aqui, né, passando aqui em Harvard, aqui em Cambridge. Então eu acho que você também tem uma visão muito mais diversa, e também com sua experiência na Alemanha. Então uma visão muito mais diversa do que são as bolhas, né, que existem, e o que que é realmente inclusão, diversidade. Como que você acha que a sua experiência nesses estados, os Estados Unidos tão diferentes, te ajudou a entender como as coisas funcionam aqui nos Estados Unidos? Sim, Indiana, por mais que é um estado que a gente chama o estado vermelho, né, que é o estado republicano bem conservador. Bloomington, né, aqui nos Estados Unidos, as cidades universitárias tendem a ser bem progressivas, bem liberais, liberais sociais, né? Mas o estado ainda dita muito das normas ali dentro dessas cidades. Indiana, principalmente no high school, eu senti muito essa diferença de como que, por exemplo, o cristianismo aqui ele é muito rígido, muito mais rígido que no Brasil. Por exemplo, no Brasil a gente segue o catolicismo da linha carismática, né, que é do Papa atual. Então isso ajuda um pouco nessa flexibilidade. E lá é bem rígido, é bem estrito. E isso afeta diversos setores da sociedade que, por mais que não esteja ligado a, a questões religiosas. Por exemplo, quando eu estava em Indiana, foi aquela confusão toda que o Mike Pence era o governador, em que uma padaria, né, uma loja de Hum. bolo se negou a vender um bolo para um casamento, né, para um casal gay.
Então foi aquela confusão toda e realmente, assim, eu não entendia qual era, né, os Estados Unidos é tão, orientado a questões comerciais, para que trazer essas questões. Mas você estava falando sobre o cristianismo, eu queria aproveitar já e perguntar, então fala mais pra gente, então, essas diferenças, porque eu achei bem interessante isso, não tinha pensado assim. Bom, no doutorado em Indiana, eu ficava dentro muito dessa bolha. Mas no Kentucky, quando eu fui meu primeiro emprego como professor, eu fiz uma pesquisa muito parecida com o que eu fazia nas favelas de Vitória, que é no leste do Kentucky, que pega a região dos Apalaches. Os Apalaches é uma região que pouco se fala do Brasil, porque no Brasil a gente tem uma visão muito romântica dos Estados Unidos. Os Apalaches é uma região montanhosa que cobre em torno de 11 estados, que é a região mais pobre dos Estados Unidos, né? Há uma precariedade muito grande lá em relação ao acesso à educação, saúde, à infraestrutura. É uma região que foi desenvolvida pela exploração da mineração, né? E uma vez que a mineração tem, ao longo do tempo, é, é, ou as empresas têm falido, as empresas têm abandonado as terras, enfim, e as pessoas não têm saído desse espaço, têm continuado lá. E lá é um espaço onde que, né, como eu falei, não tem acesso à saúde, à educação, direito, há um problema muito sério em relação ao incesto, né, que acaba Hum. levando a outras questões de saúde. A crise dos opioides, né, que nos Estados Unidos está conhecido lá, é muito forte, né? São cidades pequenas de 2.000 habitantes, onde que as empresas farmacêuticas enviam milhões de comprimidos de opioides para lá, né? E infelizmente a questão do opioide, a pessoa acaba gerando esse vício, só que uma vez que acaba o tratamento, o vício continua, eles acabam suplementando esse vício com outras drogas, como heroína. Então, quando eu participei, eu faço essa pesquisa, eu continuo ainda fazendo, eu estava olhando como que as bibliotecas locais funcionavam como centros de quebra de desinformação, né, desconstrução de desinformação, principalmente da questão da saúde. E como os bibliotecários, eles engajavam em diversas formas de trabalho, inclusive ressuscitando pessoas que chegavam a ter overdose no banheiro, por exemplo. Isso foram 2 Uau, casos na na biblioteca isso, na biblioteca, biblioteca. que acabava Uau. sendo o único espaço seguro deles. Então, era de uma precariedade muito forte, até a questão de viver em desertos alimentícios, onde que eles não tinham acesso, por exemplo, à comida direito. Então, só tinham acesso a fast food, os supermercados não tinham qualquer tipo de verdura ou fruta fresco, né? Era tudo enlatado ou congelado. Famílias que davam mamadeira para os bebês, né? Com Mountain com Coca-Cola. Então já cria essa dependência com o açúcar. Eu acompanhei uma clínica móvel de dentista, onde que o dentista, né, rodava a região para tratar do dente das pessoas, porque aqui o tratamento dentário é muito caro, né? E porque as pessoas tinham esse hábito de dar refrigerante na mamadeira. Então, é uma região que de abandono social, né, trazendo o termo de João Biel, onde abandono social, onde que o Estado nunca foi presente ali, já que as empresas sempre cuidaram das famílias, e as empresas não fazem mais parte desse dia a dia, então eles ficam literalmente sem nenhum tipo de amparo e acabam entrando nessa degradação social. Então, eu fiz muita pesquisa ali para entender como que a internet, o acesso à informação poderia ajudar um pouco, principalmente nas questões da desinformação e acesso à informação da saúde. E me impactou muito porque a gente tende a olhar as favelas, né? É lógico que as favelas também sofrem precariedades e opressões, mas a gente tende a esconder esse lado aqui dos Estados Unidos como se aqui não tivesse também, e tem. E é Hum. muito pior porque é muito mais escondido, e não conseguem ter um acesso ao mínimo que, às vezes, no Brasil, por mais que o SUS tenha os seus problemas, né, as pessoas conseguem ter ainda um tipo de atendimento ou de acesso.
A gente viu na pandemia, né, a importância do SUS, e aqui eles não têm isso, né, não tem esse tipo de acesso. Então, foi nos Estados Unidos que abriu muito o meu olho, principalmente nessa questão do desenvolvimento humano, né, que a gente sai um pouco dessa questão, é americano, é brasileiro, é europeu, para ver mais a questão do indivíduo e sua relação com acesso, né, ao direito básico, né, que vai desde a educação até a saúde, enfim. Então abriu muito o meu olho essa experiência que eu continuo, colaborando com as bibliotecas locais lá. Que incrível essa olhar as bibliotecas, assim, como esse espaço, né, que cumpre um monte de outras funções e como você disse, eu acho que isso não é algo aparente, no para quem não mora nos Estados Unidos. Uma das coisas que e eu sei que eu estava conversando com uns amigos domingo, um é canadense e a esposa é americana, né, e eu estava falando para eles, eu quando eu falei alto, eu falei: "Nossa gente, pareceu que eu não vivo aqui", eu falando alto, mas eu falei: "Eu vivo num país que é um país conservador". Mas por muito tempo, eu acho que pela imagem que eu construí de crescer no Brasil e de ver os Estados Unidos como, né, essa coisa do desenvolvimento e tudo isso, eu acho que eu demorei muito para entender que, no geral, é um país que é mais conservador. Você vê isso também, você concorda? O que que você acha, assim, dessa impressão, vendo já todos esses pedaços dos Estados Unidos que você já viu? Concordo, principalmente já que a gente sobreviveu à era Trump, né, a gente viu como que ficou muito mais, expoente, o conservadorismo americano. É claro que quando a gente tem um extremo, né, que nos Estados Unidos a gente tem um extremo conservador, e é um extremo conservador que exporta, essa linha extremista, né, a gente vê no Brasil, a gente vê na Europa, é claro que a gente acaba tendo uma reação oposta também. Então, é lógico que as linhas mais liberais aqui nos Estados Unidos também são um pouco até mais liberais que no Brasil. Então é Hum, isso que no Brasil a gente foca muito, a gente foca em Hollywood, foca na hum, Califórnia, mas aí a gente acaba esquecendo que isso, na verdade, é uma contrarreação desse conservadorismo que é predominante, né. Até a hum, própria Califórnia, a gente acha que, né, até mesmo aqui nos Estados Unidos, a gente acha que é um estado extremamente, liberal, só que é um estado que é muito conservador. A gente saindo, né, ali da área da costa, a parte toda, né, continental da Califórnia é muito conservadora. Até mesmo San Diego, né, porque tem a presença muito forte ali dos militares, da marinha. Mas é muito conservador. E, assim, é lógico que tem suas bolhas, mas as bolhas são nominais, né, são bem diferentes, são bem identificáveis, né, os grandes centros acabam sendo esse safe haven, né, esse porto seguro, mas fora disso, né, é muito conservador sim. E uma das coisas que eu estava refletindo, né, eu estava falando, eu não sei como que é sua relação com as mídias sociais, né, o quanto que as pessoas vão lá e te apoiam, ou quanto você recebe de mensagem de hater e tal. Eu tenho assim, eu sempre que eu toco no ponto político, é assim, Uhum. eu quero desligar o telefone, porque eu acho que é tóxico, né, o jeito que vem. Mas uma das coisas que eu estava falando é que teve eu achei um gráfico interessante do New York Times, que estava analisando os partidos conservadores e liberais, né, do mundo, e falando como os democratas aqui nos Estados Unidos estão super perto do centro e são muito mais centro do que outros equivalentes aos democratas no resto do mundo, mas o Partido Republicano, na verdade, está indo muito, muito mais para o extremo. E eu estava pensando, a gente com tanto candidato disponível, o democrata que foi indicado para concorrer foi o Joe Biden, não foi o Bernie Sanders, não foi a Elizabeth Warren, que eram candidatos bem mais, né, ali progressistas. O que que você, na sua análise comparativa, o que que a gente pode aprender sem, como você fala no seu livro, sem importar um modelo para o outro, que a gente vai falar do seu livro, que tem essa parte que eu amei sobre o Paulo Freire. Mas o que que a gente pode entender de um ponto de vista comparado, que não é que você está sobrepondo ou importando o modelo, mas o que que a gente aprende olhando várias situações? Sim, aqui nos Estados Unidos tem o que a gente fala, né, do excepcionalismo americano.
que por mais que a gente fale em questões progressistas e questões liberais sociais, ainda existe esse interesse de manter a hegemonia americana, né, com a presença militar no mundo inteiro, ter essa influência, né, no mundo inteiro, que é lucrativa para os Estados Unidos, que traz, de repente, esse conforto financeiro que eles têm aqui, né, essas questões mais de acessíveis aos americanos. Então, é claro que o americano comum, da classe média americana, que vamos dizer assim, ela é progressista no sentido de ter direitos ah, LGBTs, até mesmo a questão do aborto, questões de imigração, mas ali que toca no seu conforto familiar, de poder comprar casa, de ter acesso ao bem material mais barato, de ter acesso ao financiamento para comprar o carro que eles quiserem, né, para ter o acesso ao sonho americano, que a gente fala bastante, né, eles não abrem mão disso, não abrem mão desse conforto. No Hum. Brasil, a gente tem essa questão pós-colonial da gente ter que romper essa dependência, né, com os Estados Unidos, com a Europa. Então, é um modelo no Brasil que nosso lado progressista, ou vamos dizer assim, da esquerda, sempre tentou avançar. E é um avanço que nem sempre vai ter o apoio do lado progressista americano, porque, lógico, o lado progressista Hum. americano, eles capitalizam em cima dessa dependência, né? Então, eu vejo essa diferença da nossa esquerda e da esquerda americana, que nossa esquerda é uma esquerda pós-colonial e de querer, né, desamarrar dessas dependências, e é lógico que nos Estados Unidos não é. Eles é uma dependência que traz esse benefício para eles. Então, por isso que eu acho que o modelo não funciona muito bem. O modelo conservador, ele funciona muito bem porque na história do Brasil, o conservadorismo, essa dependência americana, sempre beneficiou aqueles que tentaram promover o modelo conservador. Por exemplo, na ditadura militar, os militares sempre foram a favor dessa relação, eles chamam de relação com o americano, né? Mas é a dependência, porque sempre tiveram acesso, vamos dizer assim, às armas, ou ter esse apoio americano, enfim, apoio bélico, né? Eles veem isso como uma vitória. Para a gente não é uma vitória. Então, por isso que do lado, né, progressista difere tanto dos dois países, mas do lado conservador ele tende a ser mais igual, porque o lado conservador brasileiro ele tende a aceitar essa subordinação, né? Tanto é que a gente vê muito questões bolsonaristas, militar, sempre elogiando e trazendo, é, é, promovendo, né, vamos dizer assim, a política americana, a política expansionista americana. Você acha que isso mudou para, de alguma maneira, né, porque agora sendo o Biden e o Bolsonaro tentando meio que falar assim, né, reconhecendo ainda essa ideia da dependência americana, mas tentando se diferenciar e falando: "Não, eu não apoio", ou "Eu não tô do lado", enfim, você sente que teve alguma diferença ou isso é só discurso e não ação, realmente? É discurso, né? Porque o Bolsonaro ele é alinhado aí às ideias trumpistas, né? E ele, por exemplo, ao encontrar o Biden, né, na Cúpula das Américas, ele já soltou uma de que não sabe se as eleições americanas foram fraudadas ou não. Então já coloca em xeque ali esse questionamento na narrativa, mas a portas fechadas, a gente ficou sabendo que o Bolsonaro pediu ajuda do Biden para ganhar as eleições do Brasil. Então a gente Hum. vê assim, e nos Estados Unidos a mesma coisa. É lógico que com a mudança de presidentes, há mudanças de embaixadas que são bem importantes para os Estados Unidos. O Brasil foi uma, né, que o embaixador na época do Trump ele era bem trumpista. E por mais que teve a mudança, né, para acho que a embaixatriz que se alinha mais às questões democratas e de Biden, o interesse americano continua como número um. Então, realmente, como você falou, a narrativa é uma, mas na prática, na canetada ali, ainda continua a mesma coisa.
Adorei, na canetada. Gente, eu quero estar nas suas aulas, eu podia te escutar falando o dia inteiro. Eu tô segurando o livro agora do Davi, a gente, aqui na minha mão, eu tenho a versão em inglês, mas também tem em português, né, A Tecnologia do Isso, Oprimido, em isso. português. E você diz que nesse livro você pensou em escrever esse livro durante a pandemia e você escreveu ele durante a pandemia. Tudo aconteceu durante a pandemia. Como você foi tão produtivo? É o que eu falo logo ali nos agradecimentos, né? Bom, a pesquisa toda já estava feita, né? A coleta de dados, a etnografia já estava feita. A questão era sentar e escrever, fazer novas análises. E o que eu falo logo no agradecimento é: eu fui extremamente privilegiado porque não fui afetado pelas questões financeiras, né? Que a crise econômica promovida pelo Covid foi uma das piores. Então, eu tive esse Hum. privilégio de poder ficar em casa, de poder ter acesso aos trabalhadores essenciais, né? Então, eles foram os primeiros que eu agradeci. E uma das coisas que me motivou mais a escrever esse livro foi que, no Brasil, como em qualquer crise, os moradores das favelas foram os mais afetados, né? Eles foram largados tanto pelo Estado quanto iniciativa privada na questão do cuidado, de acesso, né, à máscara, acesso a questões que pudessem ajudar eles a navegar durante a pandemia. Então, não é de se surpreender, infelizmente, que também moradores das favelas morreram em índices mais altos, né, do que em outras áreas mais nobres. Então, isso me deu essa raiva, claro, assim, e essa motivação de poder escrever essa realidade que eu vi e tentar trazer à tona, né, esse debate que precisa, muitas vezes, entrar no debate mais mainstream, né, mais geral. Então, eu consegui, novamente, privilegiado, fiquei na minha caverna aqui escrevendo. Em 8 meses, eu escrevi o livro todo e saiu. Fiquei bem contente com o resultado final. Não, é maravilhoso, eu amei a capa dele também. E eu adoro no começo, né, você fala para mim, e eu guardei essa passagem meio que quando eu li o livro todo, que é um diálogo que você tem com o Pedro, né, que eu não sei se nome Uhum. fictício ou enfim, mas você tem esse diálogo e aí quando ele tá falando, ele pede para você consertar, né, alguma coisa que tá acontecendo na lan house. Gente, lan house me trouxe tantas memórias. E aí ele fala, né, saindo ele fala, ele olha para você e pra Vânia, que é outra pessoa, né, e aqui em inglês tá falando "maybe we can", né, consertar, então eu imagino que ele fala: "A gente consegue consertar", não sei qual seria a melhor Isso, tradução. ele perguntou se eu conseguia consertar a internet que estava mostrando uma visão ruim da favela onde que ele morava. Ele perguntou se eu conseguia mudar isso, eu falei que não, né, gostaria de falar que sim, mas falei que não. Aí ele olhou para a Vânia falando: de repente a gente consiga mudar isso. E isso me inculcou muito, porque e é a pura verdade, porque eles vivem, né, nas favelas, que é um lugar precário, mas que eles estão o tempo todo engajando, criticamente com todos os aspectos da vida deles. A tecnologia é uma. No livro, eu uso a lente tecnológica para ver essa luta deles diariamente com artefatos tecnológicos, espaços tecnológicos, mas isso não quer dizer que é só na tecnologia, é todo o resto também. E eles fazem o sistema, por mais que o sistema não foi feito para eles, eles ainda conseguem fazer o sistema trabalhar para eles ou por eles de uma certa forma. Por isso que eu via muito eles fazendo a tecnologia trabalhar para eles ou por eles, por mais que vinha com muita luta. E no livro, por exemplo, eu concluo o livro que é lógico que todo mundo fica em busca de uma solução, né? Como é que a gente resolve a questão da divisão, da desigualdade digital, ou por que sempre tem que ser essa luta, né? E isso é o questionamento que eu faço, é por que moradores da favela, ou, né, de pessoas marginalizadas, por que eles precisam ser resilientes no uso da Hum, tecnologia? Por que eles têm que resistir? Por que a tecnologia não pode já vir para fomentar ou amplificar esse avanço deles, né? Eles precisam lutar, caminhar 10 passos para chegar num patamar
onde que pessoas das classes mais altas já se encontram e conseguem ir mais à frente porque não estão desgastados, né? Não tem a questão do desgaste da saúde mental, física, enfim. Então é isso que eu falo no livro, a trazer diversos casos, é que trazendo eles, não como usuários, mas trazer eles para os espaços de decisão onde que essas tecnologias são desenvolvidas, para aí, quem sabe, as tecnologias já começam de um ponto de vista para ajudar pessoas nessas áreas marginalizadas, porque a tecnologia em si, né, a tecnologia que é feita no Vale do Silício, ela é feita em mente que o usuário não é os moradores de favela do Brasil, nem mesmo o brasileiro, é aquele usuário branco do Vale do Silício que tem internet 24 horas, que pode atualizar 2 gigabytes de atualização em 2 segundos, só que no mundo, 95% do acesso no mundo inteiro não segue essa visão elitista que é do Vale do Silício. Então, realmente, eu já dei uma palestra desse livro na Índia, ou estou aqui mesmo com alunos de outros países, e eles falaram, isso aí podia ser lá na África do Sul, né? Teve um aluno do Soweto, que é uma township lá do Johannesburgo, ou então da Índia, eles falaram, isso aí podia ser, esses casos podiam ser porque acontece a mesma coisa. Então, o livro tenta quebrar essa visão elitista, né, do uso da tecnologia e também não trazer essa questão só que é um espaço opressor, mas reconhecer a agência, né, humana das pessoas e poder também colocar essa tecnologia que não foi feita para eles, para trabalhar para eles. É lógico, com muito custo, mas conseguem. Então, de repente, baseando nisso, né, nesse poder de apropriação de tecnologia, para, de repente, trazer essas pessoas para os lugares de decisão onde que essas tecnologias são desenvolvidas. Acho que eu saí um pouco da sua pergunta, Gabi. Não, 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 você faz total sentido, sabe por quê? O que eu ia perguntar e eu não sei se é muito básico, tá, então você me Não, perdoa se for muito básico. Mas quando a gente fala porque eu tô imaginando 2 cenários, assim, por exemplo, o uso da tecnologia, esse cenário para mim, né, do Pedro, tendo aquele tempo, aqueles 5 minutos ou aquele dinheiro para acessar a lan house, aquele computador, e nos 5, 10 minutos, sei lá o quanto tempo ele teve, que só o que ele conseguiu ler foram coisas negativas sobre onde ele mora. Eu não sei quando ele vai poder sentar naquela lan house de novo, para ver outras perspectivas ou para ver, enfim, a diferença seria que alguém com mais recursos, como você falou, tá lá 24 horas no telefone atualizando, recebendo notificação, tendo esse é um pedaço, e o outro pedaço seria quem são as pessoas fazendo aquela programação do que sobe ali na procura do Google? Qual que é o primeiro hit ali na faz sentido isso? Seriam essas coisas ou tem mais coisa que excelente, Gabi. Então, 2 questões aqui. Uma, essa questão realmente do acesso. É inegável que realmente você ter um acesso abundante, ele facilita o seu acesso à informação. Só que no livro eu deixo bem claro que o acesso não é suficiente. Por isso que é problemático a gente ver figuras como Elon Musk falando que pode resolver o problema do Brasil ao trazer a internet para o país todo. Mas o que adianta trazer a hum. internet, vamos dizer assim, na favela toda, se eles estão lidando com conflito armado o tempo todo, né, com a polícia, com a milícia, eles precisam trabalhar o dia inteiro, né? Que tempo que eles vão ter de gozar de uma internet boa? Então, realmente, o acesso é um fator, mas está longe de ser essa bala de prata que vai resolver as questões sociais, né? Essas questões sociais estão enraizadas em outras questões sociais mais profundas. Então, é realmente isso. Sim, uma conexão mais estável, mais rápida, pode ajudar, mas a gente tem que ver todo o entorno que possa permitir essa pessoa a ter esse acesso com segurança, confortável, num ambiente agradável, né, onde que possa também trocar ideias para aprender. Então é isso que fica em torno Hum. da questão do acesso. Então, Elon Musk chegar e falar que vai trazer a internet para o Brasil todo, isso não resolve nada. Pelo contrário, pode trazer até mais frustração por ter uma questão de uma internet ali mais rápida, mas a pessoa não ter a oportunidade de ter acesso a ela por outras questões sociais, né? E a segunda parte, acho que você é certeira, porque sim,
a forma como esses algoritmos eles são codificados e programados, eles não tendem a priorizar, né, as comunidades marginalizadas, né? O livro da Safia Noble, Algoritmos de Opressão, ela mostra muito bem que quando você busca por mulheres negras, pelo menos na época da pesquisa dela, e foi até um impacto bom, porque o Google realmente tentou consertar, e não sei até que ponto, mas na pesquisa dela mostrava que quando você buscava por mulheres negras no Google, as imagens que apareciam eram strippers, eram de pornografia, sempre objetificando o corpo da mulher negra, que a gente vê muito, né, infelizmente, no nosso dia a dia ainda. Então, essa tecnologia que ela amplifica as opressões do mundo real, né, do mundo offline, e não essa tecnologia que tenta consertar essas opressões que a gente já vive no mundo offline. Então, são essas duas questões que precisam ser endereçadas. Isso eu estava pensando também, essa questão que você levantou de quando a gente fala de desinformação, existe alguma comparação em termos de classe social ou essa questão racial, onde a gente sabe quem acaba levando mais desinformação ou consome ou passa para frente aqueles áudios de WhatsApp que é tudo mentiroso. Eu vira e mexe recebo, né, Sim, porque quem não sim, tem? Quem não tiver alguém que manda uns WhatsApps aí problemáticos não vive no mundo, eu acho, não é brasileiro. exato. Mas assim, a gente sabe quem tá ali mais recebendo ou consumindo desinformação do que outro? Foi exatamente dessa minha pesquisa da tecnologia do oprimido que eu cheguei na minha pesquisa mais recente, que é da desinformação. É claro que quando a gente teve essa loucura da desinformação em 2018, automaticamente a gente já culpa o pobre. No Brasil e no mundo, aqui também nos Estados Unidos, a gente tende a culpar o pobre por essas questões, principalmente as áreas mais progressistas, por, por alguma coisa ruim que aconteceu, né, por um governo conservador. Porque eles julgam que a pessoa é pobre, não tem acesso à educação, então toma decisão ruim. Então, a questão da desinformação é que não tem escolaridade, então não entende e desinforma. Só que na minha pesquisa eu mostro muito, muito o contrário. Por quê? É, os moradores de favela eles estão o tempo todo nesse entendimento que o sistema está ali para trapaceá-los. Então, tudo na vida deles, eles tomam com muita, com muita crítica, com muito uma abordagem duvidosa, sabe? Eles não confiam nas coisas automaticamente, porque eles entendem que é um sistema que não está ali para ajudá-los. Então, quando Hum. a informação chegava muito fácil para eles, eles já viam ali, tem alguma coisa errada aqui. No livro, eu até conto uma parte que eu não lembro qual, todos são pseudônimos, né? Então, acho que eu chamava ela de Regina ali, que ela fala que botaram ela num grupo e que falavam que o pessoal da esquerda é comunista, socialista, então é o anticristo. Eu falava, mas gente, Jesus Cristo não era o maior socialista que pisou na Terra? Então eles tinham esses engajamentos muito, muito, muito intensos com a informação que eles recebiam. Então eles não repassavam muito. Tanto é que, quando a gente fala de fake news, os dados que mostram é que as pessoas de escolaridade 50, 60, desculpa, idade 50, 65 anos tendem a compartilhar mais, são as chamadas, né, o tio Rubens e tia Karen do, do WhatsApp, são todos com escolaridade alta, né, e quebra esse estigma de que não é os mais pobres que são os culpados pela desinformação. É lógico que tem desinformação ali, mas se a gente for pegar um grupo demográfico de quem compartilha, são da classe média, classe média alta, escolaridade alta também, e a questão da desinformação, ela não tem muito a ver com a sua educação formal. Ela tem mais a Hum. ver com a sua identidade emocional com aquela fake news. Hum. Quando você fala que uma vacina, ela implementa um chip 5G em você, você não está falando mais de escolaridade, né? Porque isso é uma coisa impossível. Ela vem de uma identidade que
né, um plano globalista da China para conquistar o mundo. Isso tem que ser uma crença muito forte. Por isso que é Hum. difícil de combater desinformação desse nível, porque a gente já está lidando com emoção e com a fé, e já não está lidando mais com o racional. Então, colocar a culpa da desinformação nas classes mais baixas é um ato falho, mas falho não, é terrível, né? Mas não surpreende, já que sempre quando uma coisa dá errado, a culpa vai para eles. Mas não é justo e não é correto associar desinformação com baixa escolaridade, né? É muito mais experiência de vida e a identidade, né, com a emoção de como que a pessoa se relaciona com aquele tipo de informação. Que fantástico isso, essa explicação faz total sentido. Eu acho que até o meu sogro aqui, né, ele, eh, eu sempre falo no meu Instagram, ele a vida inteira ele foi muito mais republicano, mas ele durante o Trump ele quebrou, né, Uhum. com essa questão republicana, então teve uma mudança muito grande, e aí com as vacinas ele tem vários amigos que não quiseram se vacinar, e ele ficava me mandando mensagem: "Gabi, que esses dados, eu vou mostrar esses dados", eu falei: "Não tem". Né, não, essa questão não é pelos dados, mas você ainda acredita que existe ponte e meio campo ou tem um pedaço aí que é, que não tem muito o que fazer? Você falou, isso é certíssimo, né? A gente brinca muito, né? Não tem como você jogar dados nas emoções das pessoas, né? Igual a fé. Você pega uma pessoa de fé cristã e uma pessoa de fé hindu, por exemplo. Como é que você vai comparar qual Deus é melhor? Né? Não tem como. Você nunca vai chegar a uma conclusão. E isso é o problema das fake news, principalmente quando as pessoas estão tão emocionalmente carregadas nelas. É, eu falo muito que na minha pesquisa a gente tem as pesquisas que mostram as pessoas que estão fechadas com o Bolsonaro, né, que acreditam literalmente nas coisas que ele fala. É difícil de criar essa ponte a curto prazo, porque são pessoas que acreditam, né, nessa questão globalista, da vacina, 5G. Mas não quer dizer que a gente deva desistir dessas pessoas, não é isso. Mas essas pessoas, né, essas pessoas que estão mais grudadas nessa questão da emoção, requer um engajamento muito maior, um trabalho muito maior, porque a desconstrução desse tipo de conhecimento, querendo ou não, é um conhecimento, ele é, ele é muito mais avassalador e mais rápido do que você trazer esse conhecimento, né, saudável e natural até. Então, requer um engajamento muito mais intenso. Não sei qual que seria, sabe, uma solução em escala, porque uma solução mais de um a um é muita conversa, muito engajamento, muita experiência de vida da própria pessoa que vai reconhecendo ao longo da vida. Por exemplo, o caso do seu sogro, né, ele foi vendo ali com os próprios olhos. As pessoas vão vendo e realizando, porque também não adianta desumanizar, né, quem acredita Hum, na desinformação, mas é que é mais tempo, mais experiência de vida. Eu queria muito saber de uma solução em escala, né, para combater hum. isso, mas é muito difícil, pensar numa solução, one size fits all, né, que caiba todo mundo de uma forma rápida. Não é. Tudo mostra que depende de tempo e de engajamento, elaborado mesmo. Eu sei que a gente está aqui quase no horário, mas eu tenho mais uma Não, pergunta vamos de lá, coisas, por conta. estudos da mídia, que eu adoro. Uma das coisas que eu tô vendo muito aqui, né, enfim, a gente mora aqui nos Estados Unidos, você numa cidade que sofreu já com questões, né, de supremacistas brancos e morte por armas e tudo isso, a gente vendo aqui, né, eu como mãe, eu tenho filhos em escolas e eu penso bastante no que está acontecendo, claro, com esses tiroteios, com porte de arma, tudo disso. E tem aí uma conversa interessante sobre como a mídia cobre, né, essa questão do tiroteio, e a gente pode aplicar para outros temas, mas assim, o quanto você acha que a gente está nessa roda de um hamster, assim, sabe, tipo: "Ah, mas a mídia não cobre o suficiente, então é por isso que a gente não sabe, mas a gente que tem que demandar para a mídia cobrir". Então, qual que é essa relação, como essa relação pode ficar mais saudável entre, né, as pessoas e a mídia, ou o que a gente espera que a mídia cubra e a maneira que ela cubra? Sim, uma excelente pergunta, porque ela é extremamente,
complexa, porque fala muito do ecossistema midiático dos Estados Unidos, né? Onde que ele é altamente polarizado. A gente não tem, de repente, o NPR, né, PBS, mas não são de grande audiência, como seria, vamos dizer, a MSNBC, a CNN e a Fox News, né? A Fox News é a maior dos Estados Unidos. Então, elas se alinham também com essa polarização política. Então, é aquele desafio que, quando a CNN reporta algo, o outro lado já vê, são democratas, liberais, é claro que eles vão falar isso. Da mesma forma do outro lado. Então, a partir do momento que a gente não tem uma mídia que tenta fazer esse balanceio, fica difícil ter reportar né, essas atrocidades das armas de uma forma não balanceada e não justa, mas de uma forma que atinja o americano de uma forma mais geral, né, e não setores da sociedade americana. Esse é o grande desafio. E não é só como armas, como você bem falou. É, né, quase qualquer assunto que hoje em dia se politiza muito. Então, hoje, devido à polarização, já não há uma abordagem crítica à segunda emenda americana. É porque a segunda emenda americana não fala muito sobre o que a gente vive hoje, que a gente acha que é o direito, né, do americano a ter acesso a essas armas. Não é bem assim. Então, tudo que, né, ou vai engajar demais, ou então corta esse engajamento, né, do outro lado, falta desse balanceamento da mídia que acaba influenciando as pessoas, ou acho que as pessoas não conseguem ter esse tipo de abordagem mais balanceada. Mas o que está acontecendo hoje é o que eu falei da questão da desinformação, é a experiência que a gente está vendo. Não tem como a gente fechar o olho para o que está acontecendo. Tanto é que, finalmente, a gente está tendo essa questão bipartisan, né, tanto dos republicanos quanto dos democratas, estão finalmente conversando e parece que vai passar, né, umas políticas novas sobre a questão de aumentar a idade de ter acesso a armas. Já começa a se ter finalmente um debate. Então, por ter esse engajamento bipartidário, a minha esperança é que a mídia ela vai seguir também esse movimento político, não de união, mas de uma visão mais justa do fenômeno, né? De que realmente tem que ser feita alguma coisa. A gente já vê instâncias na Fox News, né, de alguns ali, não estão no prime time, né, no horário nobre, mas já vê uma questão de, ok, a gente precisa conversar. E da mesma forma que a gente vê do outro lado, pessoas falam já saindo daquela ideia de banir 100%, né? Porque também é uma questão que o americano não aceita, já que é um direito dado pela segunda emenda. Então, ok, o banimento não, mas vamos então falar de uma questão de restringir o acesso às pessoas que têm problema de saúde mental, que está, né, sofrendo qualquer tipo de bullying, depressão, enfim. Então a gente vê esse espelhamento. Infelizmente, né, Gabi, vem a muito custo, porque esse ano foi, né, fora do comum. Praticamente quase toda semana teve um tiroteio com vítimas. Então, essa é uma peculiaridade muito americana, é esse espelhamento dessas posições, dessas divisões políticas, né? Queria muito a gente ter uma terceira via midiática mais forte para, de repente, tentar ter uma abordagem mais justa e mais balanceada sobre essas questões, que não carregue as emoções das pessoas na hora de tomar a decisão, né? Que possa trazer uma coisa mais didática. É difícil, não é É isso. fácil. Super. E assim, eu vejo também, toda vez que eu falo, como eu falei, é óbvio, meu público é muito menor, mas sempre assim, não é o que as pessoas querem escutar, elas querem que eu fale alguma coisa super polêmica e polarizada, tipo sabe, senão
eu não tenho opinião forte, senão, né, eu já falei: "Gente, não existe neutralidade. Quem acha aqui que eu sou neutra não tá me escutando". Sim. Mas, assim, existe análise, né, que a gente pode fazer e pensar sobre, enfim, esse tipo de coisa. Mas eu sei que a gente tá quase no horário aqui, eu não queria vamos terminar de um jeitinho um pouco mais Sim. leve, só você falando o que você tem muita saudade do Brasil e o que você adora da cultura americana desde que você mora aqui. Gabi, eu tenho muita saudade da comida brasileira, principalmente da minha moqueca. Já deixo aqui a polêmica, porque a moqueca é capixaba, eu sou de Vitória, então sinto muita falta, né, de um bobó de camarão. Sei que o feijão aqui a gente consegue fazer, o arroz, mas o bobó, a moqueca, eu sinto muita falta. E uma da coisa eu estava pensando muito, o que que nos Estados Unidos me atrai bastante, o que que eu gosto muito, me sinto muito confortável aqui. E é uma questão que eu gostaria muito de trazer para o Brasil, e por que que as pessoas às vezes acham, se sentem tão confortáveis aqui e às vezes trabalham muito mais, não tem de repente um lazer como tem no Brasil, porque realmente no Brasil a gente tem um acesso ao lazer, pelo menos que eu gosto mais do que aqui, mas aqui tem a questão da sua segurança individual. Isso me atrai bastante aqui, me deixa muito confortável. É uma coisa que eu gostaria muito que o brasileiro tivesse também, porque essa segurança individual é aquela segurança que te dá o conforto de caminhar na rua, sentar ali e ler um livro, sabe? De você saber que se você se perder, ter um pneu furado na estrada, você vai estar seguro. Eu acho que essa segurança individual, ela pode servir de muita base para dar liberdade às pessoas de alcançarem outras Hum, coisas. Eu acho que pouco se fala nisso. É uma coisa que nos Estados hum. Unidos é bom, mas, voltando à questão da arma, né, tem sido ameaçado. Como você falou, você pensa nos seus filhos, na escola, não estão mais tão seguros. Então isso é uma coisa também que eu luto também como um residente americano para manter. Então essa questão de segurança me atrai muito aqui, acho que eu gosto muito dessa do que a gente tem aqui, e também acho que países na Europa tem isso. Lógico que áreas do Brasil tem isso também, mas são áreas privilegiadas, né. Mas é essa questão da segurança, eu acho uma coisa questão primordial. É, toda vez que eu tô fazendo stories no Instagram, andando, as pessoas falam: "Nossa, você tá andando com o telefone assim, né, como se nada". Falei: "Gente, vocês precisam ver onde eu moro". A cidade que eu moro é super, né, o subúrbio, como a gente Sim, fala aqui nos Estados Unidos, é aquela coisa. Eu não sei se seria, né, em todos os lugares. Mas, gente, só quero falar de novo de como esses livros são fantásticos. O que eu tô aqui na mão, a tecnologia dos oprimidos, eu amei, eu vou usar quando eu der aula. De novo, para mim é um orgulho tão grande, uma satisfação tão grande poder estar em contato, eu sou fã. Você escreve de uma maneira, assim, que eu falo: "Gente, como que eu quero chegar nisso um dia". Escrever dessa maneira, porque até ó, eu fiz meu marido ler também comigo, e ele já estava querendo ler, ele nem é do campo, mas ele amou ler João Biel. ah, Então, eu acho que aqui sim, tá meio tá assim com isso, então eu achei fantástico, mas parabéns, parabéns pelo trabalho, e eu espero que a gente possa se ver em julho. Eu vou para o Brasil segunda, mas eu volto dia 8 de julho, mais ou menos, daí a gente podia se encontrar em pessoa, né. sim. Obrigado, Gabi. Ó, você além eu sou fã do seu trabalho, adoro ler suas etnografias, adoro ler suas coisas, e é uma honra imensa ouvir isso de você. Então me sinto aqui honrado mesmo. Às vezes eu tenho dificuldade de exprimir minhas emoções, mas deixo aqui minha felicidade imensa de estar aqui conversando com você. Você é um motivo de orgulho. Ter uma brasileira professora associada em Harvard, gente, isso aí não é pouca coisa. Isso aí é um, Tamo é, junto, né? tamo junto, Então é um prazer imenso na estar aqui. batalha. A gente continua junto nessa luta, juntos, que assim a gente vai mais longe, né? Não, mas adorei, mas vamos se encontrar em julho, Vamos tá sim. bom? Deixo aqui meu Antes de comprometimento. você voltar para a Universidade da Virgínia e tudo isso, mas adorei. Super obrigada, Prazer foi Davi. meu, Gabi. Um beijão. Obrigado. Um beijão, Tchau, obrigada. tchau. Tchau. Olha, eu escutei de novo para fazer mais anotações sobre as coisas que o Davi compartilhou. Que, né, a quantidade de informação e
E assim, eu adoro fazer essas perguntas para quem estuda algo específico que pode me dar todos esses dados fantásticos que ele deu. E eu acho que a gente sai aí com um pouco mais de esperança de tentar pensar o que é a desinformação, o que é o acesso à informação e como a gente usa a tecnologia, né, como às vezes a coisa que vai resolver tudo, mas não é simples assim. Então, obrigada novamente, Davi, eu amei e espero que vocês tenham uma ótima semana, pessoal. Obrigada. Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.